Olá, bem-vindos ao podcast Ousar Ser. Para quem chega agora, eu sou a Rossana Apoloni, psicoterapeuta somática, formadora e autora. E eu sou o Rui Branco, psicólogo clínico e também no contexto esportivo, sobretudo em populações jovens. Boa, então temos este podcast há mais de 10 anos. O que é que nós falamos aqui, Rui? Sobre esta cena de existir, como tu gostas de dizer, e em cada episódio trazemos um desafio. Exatamente, então vamos ver o que é que sai hoje. Até já. Boa, até já. Olá, Rossana, estamos de volta! Estamos aqui a ver como é que começamos este episódio depois de tanto tempo. Já nem nos lembramos, não é? Já nem nos lembramos como é que isto funciona. Caramba. Já foi há mesmo muito tempo. O último episódio foi em outubro. Foi a comemoração dos nossos 10 anos. Pois foi. Mas também fazia sentido, ou seja, se era para depois dos 10 anos, tinha que ser uma coisa... Claro. Precisámos fazer uma pausa. Sim. Por motivos vários. E Sim. agora estamos de volta. A Rossana tinha-me de fazer, o Rui tinha-me que fazer. Exatamente, e é isso, eu acho que a coisa extraordinária, uma das coisas extraordinárias do nosso podcast é que temos liberdade total para fazer o que nos apetece e o que é possível. Exatamente por aí. E então, além de andarmos com muito trabalho, o que é que tu andaste a fazer, Rossana? Queres partilhar? Eu andei a preparar várias formações. Isso eu vi. Fiz uma formação que adorei e que vai continuar a acontecer, que é Wire to Connect, a teoria polivagal na prática. Então, que são 10 sessões sobre esta história do nosso nervo vago e de como é que nós podemos aprender a conhecer o nosso sistema nervoso e a ajudá-lo a funcionar o melhor possível. Depois fiz outra formação que também há de voltar a acontecer, que é sobre as feridas emocionais, as nossas dores e os nossos dons, que, como tu sabes, é assim um tema que me é muito querido e que na verdade está na base da nossa estrutura, da nossa identidade. Então percebermos estas origens para mim é sempre muito interessante e também percebermos como é que podemos usar o potencial que cada ferida nos traz. E depois o que é que eu fiz mais? O que Inside não sei das quantas, aquele que é de teatro. Exato, estou a preparar um projeto do Inside Out que é de teatroterapia, que vai começar em outubro, mas já andamos a fazer para a semana, ou enfim, no dia 5 de junho, melhor dizendo, que eu já não sei se é para a semana quando isto for para o ar ou não, mas pronto. É no dia a seguir disto ir para o ar. Exato, provavelmente. Dia 5 de junho vamos ter uma sessão experimental, depois talvez em setembro outra, enfim, porque a malta não sabe muito bem o que é que isto é, então têm medo de ir para teatro porque não querem fazer nunca teatro. tive jeito para essas coisas. Exato, e tal. não é? E portanto, teatroterapia não, quer dizer, não tem nada a ver com teatro. Usa técnicas teatrais, mas não é fazer teatro, não vamos estar ali a treinar personagens para encarnar para uma peça, enfim, escrita por um autor, não é? Quanto muito escrita por nós, se nos apetecer, porque ali também é a liberdade total, é logo que se vê. Não, mas isso é engraçado, porque eu faço parte, como tu sabes, já há muitos anos no grupo Teatro de Pais ali do colégio das minhas filhas. E vamos ter atuação agora no próximo fim de semana, e aquilo tem sido, e nós referimos muito que tem sido terapêutico para nós também o teatro, ou seja, visto do lado do teatro ou visto do lado da terapia, é muito importante esta questão de poder experimentar outras maneiras até de ver o mundo, quando interpretas um personagem, este afastamento que te permite às vezes... Ok, tu és muito sério, mas quando vais para ali permites-te brincar com determinadas coisas. E eu acho que é muito interessante, sim. É muito interessante. E sobretudo o espírito de grupo, não é? A conexão, e lá está, e a conexão é mesmo a base do nosso bem-estar, por isso criam-se dinâmicas muito interessantes, muito nutridoras, e lá está. E neste teatroterapia é um bocadinho a exploração dos nossos personagens internos, portanto, daqueles que já existem cá dentro, porque nós cá dentro temos todo um palco interno com vários personagens a falar e à bulha e à luta uns com os outros, e então a ideia é essa, no fundo, é um processo de autoconhecimento para entrarmos mais em contacto, em familiaridade com os personagens que existem, para os podermos usar de forma consciente, lá está, no contexto certo, com os interlocutores mais adequados, enfim. Então, assim, isso faz-me lembrar um bocadinho o Internal Family Systems,
toca em alguma coisa do Internal Family Systems? De certa maneira, porque sim, de certa maneira, ou seja, o Internal Family Systems vai buscar a muito lado, não é? Aquilo Claro. que eles fizeram foi conseguir simplificar de uma forma muito inteligente e No criar um fundo, ele modelo sistematizou terapêutico. quase, não é? O que Exatamente. já era a experiência de muita gente, não é? Exatamente, portanto, aliás, tudo começa com os arquétipos de Jung, por exemplo, que ele fala que toda a gente tem certos arquétipos. A psicossíntese, que foi a minha primeira abordagem, o primeiro curso que fiz de psicoterapia, vem falar de subpersonalidades. Então, Uhum, estas subpersonalidades são personalidades próprias que existem, são identidades independentes que existem e que ao mesmo tempo fazem parte do nosso self, não é? uhum, E depois das subpersonalidades, começamos hoje em dia já a falar mais de partes internas, por exemplo, o ACOMI fala de partes e o uhum. IFS também fala de partes, e depois vamos especificando ainda mais que partes são estas, não é? Porque nós temos a nossa criança interior, temos depois partes protetoras, temos aliados internos, temos críticos internos, temos. Então começamos a classificar estas partes, mas no fundo isto já vem de trás Sim, e. ainda esta semana encontrei uma coisa dentro do contexto do desporto que foi uma teoria que é do Friedman Schultz von Thun, que é Inner Team. E os Pois, personagens são muito iguais, ou seja, exatamente, a equipa interna é muito igual. Também exatamente. tens o perfeccionista, o crítico, também tens a Inner Child, o Inner Friend, o Motivator, o Believer. Exatamente, exatamente. Por isso isto Pronto, anda tudo à volta do mesmo. anda tudo à volta do mesmo. Temos aqui um maralhau interno que, quando nós não temos essa consciência, tendemos a totalizar, do tipo a dizer: "Eu sou perfeccionista", Exato. ou "Eu sou", é isso, sei lá, super crítica. Sim, isso é uma parte de ti, mas há outras, não é? Então podermos conhecer todas as outras partes, acho que é importante. A diferença entre o teatroterapia e o IFS, por exemplo, ou o ACOMI, é que o IFS e o ACOMI, quer dizer, eu conheço melhor o ACOMI, na verdade, o IFS não sei, mas trabalha muito, em termos de irmos para dentro e entrarmos num estado, eu não diria de hipnose, mas enfim, onde Meditativo, meditativo, pronto. pronto, uma consci uma levezinha alteração de estado de consciência, muito Uhum. levezinha, em que vamos entrando em contacto com estes personagens. Na teatroterapia, a ideia é nós não só entrarmos em contacto, mas depois exteriorizarmos mesmo, não é? Como é que é esse teu perfeccionista, por exemplo? Como é que ele fala, como é que ele se mexe, quais são as expressões, como é que ele se veste, estás a ver? Então, e no meio disto tudo eu acho que também é irmos resgatar ou potenciar um ambiente de alegria, de descontração e de podermos trazer humor também, enfim, a toda a nossa dinâmica interna que eu acho que é Isso fez-me importante. lembrar que eu fiz uma formação com a nossa amiga Anita, Sim. sobre clown, ou seja, de Ah, cada um sim, descobrir o seu exato, clown. E exato, então exato. o processo também de tu Também é muito esse, não é? descobrires o teu clown e como é que ele fala, como é que ele se mexe. Pá, foi de assim uma das formações também que mais me marcou, porque ele ficou muito marcado até no corpo, uma coisa que tu também é muito cara, a leveza com que eu saí do workshop. Eu Pois. parecia que estava nas nuvens, ou seja, o palhaço interno teve Exato. expressão, e foi isso. Ele sentiu-se, a energia no corpo passou a fluir de forma diferente. Foi impressionante. Sim, Exatamente. senhor. Sim, aliás é isso mesmo, porque acaba por ser uma terapia também muito corporal, não é? E Uhum, e é isso, e às vezes poder dar expressão a personagens que nem sequer sabemos que existem, não é? Que pode ser esse palhaço, pode ser, uhum. sei lá, o que quer que seja, não é? Podermos dar o mais possível espaço, a todas as entidades que existem cá dentro. Então, olha, estou muito entusiasmada com este projeto também. Epá, e depois andei a fazer cursos lá fora para variar, essas coisas todas, então pronto, olha. Tu não te aguentas. Eu não me aguento, não paro quieta, mas pronto, agora as coisas parece que estabilizaram um bocadinho, então pronto, há mais espaço para voltarmos a nós. E agora voltamos aqui, né? E Voltamos a agora casa. voltamos a casa, é isso mesmo.
É isso mesmo. Ok, e então, tem algum tema a senhora hoje? Olha, eu estava a pensar hoje, irmos falar um bocadinho do que é a psicoterapia. Nós temos um episódio que andámos ali à chapada relativamente à psicologia, psicoterapia e psiquiatria, não foi? Foi os três. Exatamente, foram os 3. Mas pronto, como nós o tempo vai passando e nós eu nem sequer tenho coragem para ouvir os nossos primeiros episódios, porque acho que eu ia discordar de mim e se calhar de ti também muitas vezes. Ou se A calhar questão é não, que nós já não somos as mesmas pessoas. exato, então acho que volta e meia regressarmos a temas que já fizemos, se calhar não é mal de todo. Certo. Mas aqui eu gostava de me focar mesmo na psicoterapia. Então foca-te. Por várias razões, uma delas aliás, se calhar a principal, que é trazer um bocadinho de clareza, na medida do possível, do que é a psicoterapia, E o que é que não é, né? do que é que não é, para que é que serve, quando é que devemos recorrer devemos, ou seja, não deve nada, pronto, quando é que pode ser Deve, às bom vezes deve ao banco. quando é que pode ser bom recorrer à psicoterapia, enfim, todas essas coisas. E isto vem na sequência. Tu sabes, a gente traz temas que nos irritam durante a semana Ou que nos apaixonam, tem é que ser ou que nos forte. apaixonam também, pronto. Então fiquei aqui muito irritada com uma troca de mensagens que tive com um amigo em que ele dizia: "Para mim andar de bicicleta é a minha terapia, ou correr é a minha terapia", Uhum. ou seja, eu percebo, eu E pode percebo. ser terapia, pode, não é psicoterapia, Sim, e pode ter efeitos terapêuticos no certo? sentido que, Há faz pessoal bem. que, eu vou à praia, para mim a praia é a minha terapia, sim, também Exato. já ouvi esse tipo Aquilo de coisas. Exato. Ou seja, aquilo que eu sinto e a forma como eu interpreto, ou que me leva a pensar é que existe uma grande resistência a fazer terapia ou fazer psicoterapia. E por aí, e se calhar gostava de ir por aí. Mas todas as atividades que nos fazem bem, quer seja fazer crochê, andar de bicicleta, ir correr, ir ao Cozinhar, ginásio, cozinhar, estar com amigos, conversar, ir ao cinema, ou seja, tudo o que nos faz bem, nós acabamos por dizer é terapêutico, tem um efeito terapêutico, não é? Porque de facto, terapia em si é tudo aquilo que contribui para o nosso bem-estar, num sentido muito lato, não é? Mas isto não significa que é terapia, ou que é, muito menos, psicoterapia, não é? Porque a psicoterapia implica um olhar interno, com a ajuda de um profissional, porque eu própria e tu também, imagino, não é? Mas poderás confirmar ou não, que é, pá, há lugares internos onde eu não consigo ir sozinha. Eu não consigo descobrir, descortinar, identificar, perceber, sentir o que é que está a acontecer dentro de mim sozinha. E eu até me considero uma pessoa, pronto, com muita experiência, não é? Porque, pá, eu comecei a fazer psicoterapia aos 21 anos, portanto, desde o fazer como cliente até todo o processo, já vai lá mais de metade da minha vida. Pronto, mas isto para dizer que uma pessoa com muita experiência, eu já me considero uma pessoa com muita experiência, mesmo assim, há lugares internos onde eu não consigo ir sozinha. Eu às vezes, Rui, estou em casa, eu não sei se isto te acontece, mas eu estou em casa, eu sinto que estou com ansiedade, porque eu já começo a detectar os sinais, não é? Começo a ficar irrequieta, ou começo a levantar muitas vezes, depois não sei o que fazer, depois vou à cozinha, depois há a história do comer que se calhar é fome e depois não é fome, enfim. E na verdade isto vem encobrir algum desconforto. Há um desconforto, nós só temos ansiedade quando há desconforto, e eu estou-lhe a chamar desconforto, porque eu na verdade não sei o que é, para lá do desconforto. É uma dor qualquer, é uma tensão qualquer, é um conflito qualquer que eu não consigo identificar e, portanto, ir fazer psicoterapia é uma forma de nós irmos, entrando mais em contacto com as nossas dinâmicas internas, mais profundas e mais difíceis de identificar. E quando eu digo dinâmicas internas, digo não só, feridas, dores, é isso, feridas e dores, mas também potenciais. Porque nós podemos ter sonhos ou desejos
que nem sequer nos permitimos que venham à consciência, por exemplo, não é? Portanto, para mim um processo psicoterapêutico acaba por ser um processo de autoconhecimento baseado naquilo que se chama aliança terapêutica, que é a relação com outra pessoa, com um profissional. Portanto, não é uma relação de igualdade, não é uma relação entre amigos, não é? É uma relação em que cada um está num lugar muito específico, para fazermos uma escavação interior, não é? Portanto, quando nós vamos andar de bicicleta, podemos pensar na vida, E sem podes dúvida. escavacar toda, se caís da bicicleta. É verdade, mas há muitas coisas, eu, por exemplo, às vezes vou correr e dou por mim a pensar e a matutar em coisas, Sim. mas eu não significa que elas se dissolvam e que eu encontre forma Sim, de mas ali o que se calhar o que transformar. acontece com muitas dessas pessoas é há um espaço que normalmente na vida delas não têm, em que se permitem às vezes a mente a divagar, ou seja, e às vezes a mente Exato, quando começa a divagar, permite-nos, tanto se nós pensarmos, até voltando um bocadinho, estavas a dizer, o estado de hipnose é um estado em que eu estou mais disponível para olhar para coisas, exato, não é? exato. Basicamente, resumindo, é uma coisa assim. Logo, eu quando vou correr, quando vou andar de bicicleta, mesmo em termos de criatividade, que é uma das minhas grandes paixões, estes exercícios, estes movimentos de ir andar só porque sim, ir Uhum. correr, quantas pessoas dizem, as minhas ideias surgem quando eu não estou a pensar Exato, em nada, precisamente porque há espaço para as coisas surgirem. é Numa criar coisa que já espaço, está cheia de estímulos, claro, mesmo que o estímulo esteja lá, eu não o vou identificar, não o vou ver. claro. E isso tu estavas a dizer da capacidade de o outro, de eu mesmo, por muito introspectivo e capacidade que tenha, não vou ver coisas. Eu estou a pensar em sessão, as pessoas que dizem, eu já pensei tanta vez sobre isto e nunca consegui ver isto que hoje trago. Sim, sim, E sim, é sim. na relação que muitas vezes destas coisas surgem, e o exemplo que eu encontrei outro dia foi, eu não consigo ver a minha nuca, por mais introspectivo que eu seja, Claro, alguém vai ter que me dizer se eu tenho alguma coisa na nuca, eu não consigo vê-la. claro. Sim, sim, sim. Por muito que eu consiga dar a volta ao meu corpo, torcer-me, há zonas cegas. E em Claro, termos emocionais é a mesma coisa. claro. E aliás, a relação terapêutica é muito isso, não é? Ou seja, tem muito a ver com o facto de nós, quando estamos, numa relação com alguém, estamos a receber estímulos, não é? Que podem ser as perguntas, que pode ser um feedback, pode ser sei lá, o que for. Então, um olhar, um sorriso ou uma comoção, portanto, tudo aquilo que a outra pessoa cria como estímulo, isto tem um impacto em nós e nesse impacto é alvo de estudo, é esse impacto que é alvo de estudo, não é? Porque nós em casa sozinhos, para mim, tu sabes, foi a grande desilusão da minha vida, foi perceber que os livros não são suficientes, não é? Porque por muito que eu leia e que isso até seja um estímulo para eu, pensar e raciocinar e interpretar e fazer aqui as minhas viagens internas mentais, mas a verdade é que a nível emocional, há coisas que só mesmo o contacto com outro ser humano é que nos traz. Agora, Uhum. também tenho vindo a sentir que há alguma relutância, ou eu não sei se chamar relutância, descredibilização, não sei muito bem, perante a psicoterapia. E tenho ouvido várias pessoas dizerem: "Ah, porque fiz terapia há muito tempo, ou psicoterapia há muito tempo, aquilo não fez nada, ou Estou na mesma. estou na mesma", e tal, pronto. Hum, e eu não sei o que é que se passou, não é? Portanto, não posso estar a fazer grandes interpretações, mas uma das questões que me surge é que a psicoterapia funciona a longo prazo, não é um quick fix, não é um processo rápido. Porque para irmos a lugares profundos, de facto, o nosso inconsciente é muito sábio para nos proteger de irmos a Uhum. esses lugares que, algures no tempo, nos provocaram dor, não é? E, portanto, felizmente, nós temos mil e uma estratégias para nos defender, para nos proteger de voltarmos a esses lugares de dor, não é? Pá, sei lá, se calhar dando aqui um exemplo muito simples. Eu quando era pequenina era muito criticada, por exemplo. Tá, aquilo para uma criança ser criticada
é uma dor brutal, é uma dor muito grande. Se já para nós em adultos ninguém gosta de ser criticado, ninguém, não faz parte da nossa natureza, não gostamos de ser criticados. Portanto, imagina para uma criança que tem um sistema nervoso, uma estrutura cognitiva, tudo muito mais frágil, muito mais, não tem estrutura ainda, não é? Portanto, quando a criança aprende esta relação entre aquilo que eu digo vai ser criticado e, portanto, a crítica é uma dor, eu aprendo a calar. Então, isto é uma estratégia que me protege da dor, porque se eu não digo nada, a hipótese de ser criticada é muito menor, não é? Portanto, nós temos, e todos nós temos, mil e uma estratégias que aprendemos, felizmente, quando éramos crianças, para nos proteger da dor, porque uma criança não consegue lidar com tanta dor. O problema é que nós perpetuamos essas estratégias e continuamos a usá-las em adultos e, portanto, há uma parte nossa, lá está, emocional, ainda muito frágil e muito infantil, não é? Portanto, nós queremos ir descortinar quais é que são essas estratégias que nos estão a impedir de sermos autênticos. Hoje em dia, de falarmos sem medo de falarmos, de nos expressarmos, de sermos espontâneos, estás a ver? E para fazermos este. Diz, queres dizer alguma coisa? Não, eu estava a pensar relativamente a essa questão da dor. Aqui ainda esta semana estava a falar com uma pessoa sobre a questão de receber ajuda e de pedir ajuda. E Sim, então o que a pessoa, pronto, em conversa chegou-se à conclusão é que houve momentos em que precisou de ajuda e não teve. e não teve. Então a dor que sentiu ao querer ajuda e até pedir ajuda, o que é que fez? Eu não quero sentir a dor de pedir ajuda e não ter, Ser eu vou rejeitada. deixar de pedir ajuda. Exatamente. E registou-se no eu resolvo, eu faço. Exatamente. Portanto, as pessoas que têm dificuldade em receber, por exemplo, são pessoas que é isso, que provavelmente na infância pediram, não tiveram, e, portanto, aprenderam a funcionar sozinhas e a não receber. Portanto, hoje em dia receber é estranho, é difícil, estás a ver? Até a desconfiança, não é? Tipo, Até há desconfiança, exatamente. deves querer alguma coisa. Portanto, há todo um mundo para descobrir que eu acho que é maravilhoso, acho que é delicioso descobrirmos estas coisas. Agora, qual é que é como é que se diz? A O busilis? armadilha. Ah, não. Exato, ou isso, pronto. Mas a armadilha não é armadilha, se calhar mais o busilis até, como tu dizias, que é, nós para descortinarmos isto tudo, vamos precisar de reconectar com os momentos em que começamos a aprender essas estratégias. E reconectar com esses momentos em que aprendemos a desenvolver essas estratégias implica voltar a sentir a dor que sentimos na altura. E portanto, a psicoterapia, eu agora vou dizer uma coisa que parece assim um bocadinho o contrário, mas pronto. A psicoterapia não é para nos sentirmos bem. Sentir-nos bem poderá ser um efeito secundário que a psicoterapia traz. Tal como o exercício. Exatamente, tal como quando as pessoas dizem: meditar, traz-me calma. Ok, a meditar pode ter como efeito secundário trazer calma, mas a meditação, o objetivo da meditação não é ficar mais calmo. O objetivo da meditação, mais especificamente do mindfulness, é estar em contacto com o aqui e agora, com a realidade. Consciente. Estar consciente do que é que está a acontecer dentro de mim. O efeito secundário pode ser ter mais calma. Portanto, a psicoterapia, o trabalho da psicoterapia é reconectarmos com essas dores primordiais para haver libertação dessas estratégias que foram fundamentais e que é preciso honrá-las e que é preciso saber usá-las hoje em dia, porque o problema é que nós estamos presos e condicionados nessas estratégias. É como se, tipo, não tenho escolha. Portanto, eu estou com um grupo de pessoas, não abro a boca. Ponto. Não. Só assim é que sei fazer. Exatamente. Então, trazermos flexibilidade ao sistema nervoso, trazermos flexibilidade a todas essas estratégias, usando bem os nossos personagens, é fundamental. Para isso, nós precisamos de ir reconectar com essa dor primordial. Porquê? Porque o processo, como nós aprendemos através do sentir, não foi porque decidimos com a cabeça, olha, se calhar é melhor fazer isto ou aquilo. Não. Foi um desenvolvimento natural
E eu estou a falar, se calhar, fazendo aqui um entre parênteses, falando da abordagem que eu pratico, porque há várias psicoterapias e já lá podemos ir, mas aquela somática vai muito trabalhar a parte emocional, porque a mudança dá-se, pelo menos nós acreditamos, eu acredito muito, a mudança dá-se quando nós reconectamos com essa parte emocional da qual depois nos tivemos que defender, não é? Uhum, Portanto, uhum. daí ser uma psicoterapia, nesta abordagem, mais de contacto com o nosso sentir, não é? De confortável isto não tem nada, nada, absolutamente nada. Portanto, quando começa o desconforto, a malta salta fora, já está chato, já está aborrecido, ai não quero, eu vou para lá para me sentir melhor e afinal saí de lá mais deprimida do que ao que entrei. Portanto, é preciso perceber todo sabes, o ciclo completo de um processo psicoterapêutico, hum, e depois é longo, Sim, porque mas eu também não quero que as pessoas fiquem com a ideia que aquilo é uma, ou seja, que a psicoterapia é uma câmara de torturas, não é? exato, vá Rui, É- ajuda lá nisso, não é não. uma câmara de é verdade, é verdade. E a questão é, e eu acho que não há melhor paralelismo realmente entre a psicoterapia do que praticar exercício físico. Quando nós, por exemplo, vamos Exato, ao é uma ginásio e estamos a esquece. fazer força ou estamos a cansar, ninguém gosta, ninguém, pronto. A Os maioria das masoquistas gostam, pessoas, e a a maioria maioria sim. das pessoas não gosta de se cansar só porque sim. Ok, Exato. mas sabe que, ok, eu praticando exercício físico vou melhorar a minha saúde física. Sim, Ok. E estou consciente disso e é nessa perspectiva que eu estou disposto a passar por desconforto, porque eu sei que a seguir aquilo me traz benefícios. é A verdade. psicoterapia leva-nos a sítios desconfortáveis, que é o mesmo que, por exemplo, quando eu estou a fazer séries de corrida em que tenho que correr a uma velocidade X, às tantas parece que o coração vai saltar pela boca, ok. É E há verdade. momentos em psicoterapia que se calhar, não digo que o coração, também às vezes o coração parece que vai saltar pela boca, mas mais às vezes é a sensação que também, que eu já experienciei e que muitas pessoas descrevem é, há uma sensação de isto é demais, há uma sensação de overwhelm, de ficar exacerbado sobre o que está a Sim, surgir. sim. Daí a importância também de ser algo que é feito com alguém que tem algum conhecimento sobre a situação, que tem a capacidade de conter aquilo que parece uma É bomba que isso vai mesmo. rebentar a qualquer momento. Estás a falar num ponto que eu acho que é fundamental, que é, para mim, um bom psicoterapeuta é aquele que tem a sensibilidade de ir sentindo, hum, as doses certas, digamos assim, De ou seja, exercício. exato, vai no fundo vai servir de corregulador para o sistema nervoso da outra pessoa. E às vezes o que é demais para um é de menos para o outro. Isto é como as plantinhas, não é? Já não se sabe, portanto, precisamos de uma conexão muito profunda com a pessoa que temos à nossa frente para porque há uma espécie, eu estou a chamar sensibilidade, pode ser intuição também, para perceber, ok, Sim. até onde é que hoje podemos ir, hoje, não é? E portanto isto implica uma conexão, porque tudo aquilo que é insistir, que é ir contra a defesa que a pessoa já está a apresentar, isto para mim já é um mau terapeuta, ou não está a fazer Uhum. um bom trabalho naquele momento, não é? E eu próprio muitas vezes também caio aí, portanto somos humanos, mas irmos percebendo isto é fundamental, porque ficarmos no mesmo sítio também não é bom, não vamos a lado nenhum, não é? Mas temos que ir na dose certa, no ritmo certo para aquela pessoa, porque se for demais, a pessoa, aquilo também pode Mas isso colapsar. é importante, algo que eu aprendi nas formações que fiz contigo, nos laboratórios todos Hum. que tu brilhantemente ministraste, e já falei com várias pessoas sobre a capacidade, e as pessoas também já experienciaram a exigência que é e a capacidade que tu tens de gerir aquilo que é. E eu aprendi a questão de ir monitorizando com muita sensibilidade, de, ok, estamos aqui, como é que isso está? Ou seja, é ir avaliando momento a momento, sentindo com a pessoa Sem e tendo o dúvida. feedback da pessoa, não é? Eu acho que, não, eu hoje acho que vamos até aqui. E Pois, a pessoa já está no limite, ali no red line, os olhos quase a saltarem, e eu, não, se eu acho que hoje na sessão vamos para aqui, quero isto, a bem ou a mal, não é? Quase a questão do. E a questão passa muito, ok, estamos aqui, é confortável dar mais um passinho? sim, sim.
posso ajudar, queres a minha ajuda, não queres a minha ajuda, mas passa muito por esta ligação e esta aliança, a expressão é mesmo feliz do aliança, aliança terapêutica, que é isto, é uma aliança. sem dúvida. E tu trouxeste há bocadinho este exemplo do exercício físico. E lembrei-me que no outro dia estava no ginásio e no meu ginásio há vários PTs que fazem exercício individual, não é? Que Uhum. seguem Treino pessoas, individualizado, treino sim. individualizado. E, epá, e eu vi, era pá, uma senhora que estava a fazer o exercício que o PT estava a indicar, mas ela já estava, pá, com os bafos todos de fora, de tal maneira que estava a fazer agachamentos e às tantas houve uma das pernas que tremeu de tal maneira que ela ia caindo, sabes? Que aquilo estava. E Uhum. o PT vira-se para ela e diz: Então, vá, força! E eu pensar: Então a senhora está está quase mesmo a cair para o lado e ele está numa de vá, força. Imaginem sem sessão de psicoterapia. Mas é isso, percebes? A mim chocou-me porque há muitas pessoas. Você sabe perfeitamente o que é que está a bloqueá-la, não é? Este tipo de expressões. Não, mas fisicamente, voltando à questão fica eu também já estive no lugar de não ser capaz de dizer que não e, portanto, de levar o corpo a um limite que é para lá Uhum. do saudável, não é? E portanto, e na psicoterapia também temos que ter este cuidado, que é, pá, ir vendo Você não onde é faz que isso a porque não pessoa está, quer, não não é? faz, não faz isso porque não quer. Pá, mas olha que e não é fácil, hein, Rui? Eu às vezes tenho aquela sensação de estar a ver o filme todo, sabes? A cena toda, e eu digo: "Ai meu Deus, esta pessoa está aí por caminhos mesmo completamente tóxicos", ou "Fogo, será que ela não vê o marido que tem, ou a mulher que tem? Será que ela não vê as escolhas que está a fazer? O que é que ela está sujeita ao trabalho?". Pá, está-se a sujeitar a coisas, só que se eu for dizer isto que eu penso, É. isto a pessoa não pode não estar minimamente preparada para receber, para além de que a psicoterapia não é eu estar ali a opinar, nem a interpretar. Estás a ver? Sim, mas às vezes também pode haver devoluções que, olha, eu estou a observar isto. Não estou a dizer, estou a observar que o teu marido é uma besta. Não, não, não é isso. Mas imagina, eu posso observar que são relatados vários conflitos entre eles. Eu Sim, posso devolver sim, isto mas à isso é um pessoa. facto, não é? Tu estás a devolver um facto que te está a ser partilhado, sim. Agora, daí a e isto pode trazer uma consciência à pessoa, de facto, eu tenho que olhar para esta relação de outra forma. Se calhar Claro. há partes desta relação que não são saudáveis e que eu posso trabalhar. Agora, também aquela coisa de deixar a pessoa a Deus dará, ela está ali, né, e não devolver a Não, coisa claro. também não é. Claro, não, por isso há uma relação, tem que haver uma relação, não é? E uma relação passa por, lá está, há várias técnicas, digamos, às quais recorremos para estar numa relação terapêutica, não é? Ou seja, é isso, há toda uma postura de questionamento, mirada a certos fenómenos, enfim, não é assim, também estamos ali só a ouvir, não é? Sem dúvida. É difícil, hein? Olha que ser É, psicoterapeuta é difícil. é, Não é fácil, não é não é fácil, não. fácil. Para mim, a minha maior dificuldade é ajudar, porque acho que isto é a base, é ajudar o cliente a conectar-se consigo próprio, Uhum. para ele poder ir conseguir identificar o que é que sente, o que é que pensa, o que é que ou seja, porque há muitas incoerências no nosso discurso enquanto clientes que nem damos conta, não é? Sei Uhum. lá, coisas do tipo, eu nunca me zango, eu não sinto raiva", e depois passado 5 minutos está-me a dizer: "Epá, a minha mãe disse-me uma coisa, aquilo irritou-me de tal maneira", Passei-me. exato, ou passei-me e pronto, pumba, uma incoerência brutal. Mas pronto, e portanto todo Ainda este bem que não te zangas, porque exato. passada se te zangasses, Exato, ainda bem que não te zangas, senão mas enfim, mas é ao mesmo tempo eu acho que é um processo delicioso, porque acho que traz-nos essa autodescoberta, não é, de quem somos, para podermos fazer escolhas na vida com clareza, com coerência, com autoconfiança, com autoestima, mas isso são tudo os efeitos secundários, não eu é? não sei também qual é a tua experiência, mas lá está, tenho muito menos anos disto do que tu, mas neste tempo que tenho, choca-me ao mesmo tempo a quantidade de vezes
que as pessoas se sentem invalidadas na sua experiência. Ou seja, Opa, a primeira vez que elas são validadas, tipo, pessoas às vezes, não estou a falar de crianças, estou a falar de adultos e bem adultos, sim, sim, de sim, sim. mas isso não é ok. E a pessoa fica. Ou seja, o desconforto que eu sentia não era ok. Não. Pois. E como é que as pessoas andam a vida toda a invalidar as suas experiências? Ou seja, eu não posso sentir isto. Que pessoa é esta que sou eu que pensa isto? Sim, sim, Como sim. é que eu faço isto? Uhum. E quando tu às vezes volves, ok, essa experiência é válida, a pessoa fica tipo, uau, como é que é Sim, isso possível? isso também é parte, não é, do processo terapêutico e por isso é que eu gosto imenso dos trabalhos de grupo, de terapia de grupo ou Hum, processos de grupo, porque, às tantas revemos-nos tanto uns nos outros e aquilo que uma pessoa partilha, eu digo sempre que é um ato de generosidade brutal, porque a pessoa mostrar-se é dar aos outros a possibilidade de se conhecerem a si próprios também, não é? Portanto, quando uma pessoa partilha uma dor que tem na sequência de um conflito qualquer, eu já tenho visto isto, é o que tu dizes, que é, pá, impressionante como é que muita gente depois passa a validar a sua própria experiência, porque outra pessoa a expressou e até achou que nem era importante expressar, não é? Mas de facto o trabalho de grupo eu acho fabuloso por isto, porque se recriam ali muitos espelhos e muitas tomadas de consciência, que às vezes pode ser mais difícil ou diferente na psicoterapia individual, não é? uhum. Hum, mas outra coisa que eu gostava de abordar nesta questão da psicoterapia, tem a ver com o facto, e isto já é fruto da minha visão muito pessoal, portanto, nem toda a gente concorda comigo, mas eu Vamos lá ver se eu concordo. vamos lá ver, exato, por acaso também não sei, porque acho que é uma coisa que nós nunca falámos os 2, mas é, a psicoterapia para mim não é o melhor para lidar com patologias mentais, não é a melhor o melhor acompanhamento a dar para quem sofre patologias mentais. Ou seja, partindo do princípio que a psicoterapia é um processo de acompanhamento, de autoconhecimento para desbloquear prisões interiores e viver o nosso potencial, quando nós temos uma patologia mental, pode ser que não tenhamos estrutura suficientemente sólida para explorar as nossas feridas, os nossos traumas, os nossos. Estás a ver? Pode ser muito delicado. Sim, a questão é clarificar, como tu próprio há bocado estavas a dizer, há N, não digo N, mas Exato, há imensas psicoterapias. exato, exato, exato. Se calhar passa mais por aí também. Sim, olha, epá, E isto é umas mais impressionante. ajustadas à patologia, outras menos É verdade, ajustadas à patologia. exato, é A verdade. cognitiva ou comportamental É tem mais N ajustada. estudos validados. É verdade, é mais ajustada, sem dúvida. E também é aquela mais ensinada nas faculdades, penso eu, não é? Porque os cursos, aliás, os cursos de psicologia. Porque a psicologia, sim, é uma disciplina que estuda o comportamento humano, nomeadamente as patologias, também Uhum, uhum. dentro, Sim, do sim. espectro da psique, não é? Portanto, aliás, a psicologia é que nos dá toda a fundamentação teórica, não é? Na sequência das investigações que faz, dos estudos que faz, baseados lá está, em investigação científica qualitativa, quantitativa. Portanto, a psicologia dá-nos a informação para depois, na psicoterapia, nós podermos trabalhar segundo aquela abordagem com que mais nos identificamos. Imagina que estão apuradas hoje em dia mais de 400 abordagens de psicoterapia. É um disparate. Uou, É um não disparate. dispara. É mesmo um disparate. Eu acho que é um disparate. E a questão, quase voltando ao início, é assim, se calhar é aquilo que é mais aquilo que as une, ou seja, as semelhanças são mais do que são as diferenças, não é? Sem dúvida. Eu acho que é mais fácil quando Ah, nós não, eu quando falamos. faço essa terapia tenho um chapéu azul. Ah, não, eu acho que o chapéu Exato. vermelho é que é. É, E sim. ok, já tenho duas fações. Mas sabes que de facto isto é que é interessante, é que as várias abordagens, e se calhar quando nós falamos, eu acho que até pode ser mais interessante ou mais simples falarmos das grandes forças da psicologia, ou seja, das correntes que caracterizam a história da psicologia e mais especificamente da psicoterapia, não é? Então nós começamos com Freud, assim muito resumidamente, começamos com Freud no fim do século XIX, com a psicanálise. A psicanálise
é uma abordagem psicoterapêutica, porque há muitas pessoas que dizem: o que é que fazes, psicanálise ou psicoterapia? Não, a psicanálise é Uh, uma abordagem psicoterapêutica, portanto, a Tu comes psicoterapia ou ingeres alimentos? exato, mas pronto, faz parte, eu também percebo, também só soube quando comecei a estudar essas áreas, não é, porque Uhum. antigamente também não sabia, era uma misturada, não é, pronto. Então a psicanálise é a primeira, modelo psicoterapêutico que existe, digamos assim. Portanto, foi Freud que fundou toda esta área da psicoterapia. E portanto é uma visão, é uma abordagem que se foca bastante, lá está, na nossa infância e em como a nossa infância vai moldar, a nossa estrutura enquanto adultos, não é? Uhum. Também as nossas patologias, lá está, que está tudo na infância. Sendo que ele cria, este conceito de inconsciente, portanto que o inconsciente vai guardando muita coisa que nós não temos na nossa consciência, e, a psicanálise é a primeira que dá assim, que abre caminho para as chamadas psicoterapias ou para os modelos psicodinâmicos, para a psicodinâmica. A Uhum. psicodinâmica, são abordagens psicoterapêuticas que acreditam que existe um conflito interno, uma dinâmica de conflito na nossa psique, não é? Pronto. Depois, para contrapor, portanto, vem outra força que vem contrapor toda estas teorias, da psicanálise, que é o comportamentalismo, que vem no início do século XX, com o Watson e o Skinner, e portanto vem aqui criar, uma abordagem completamente diferente, muito baseada no estímulo-resposta. Temos aquilo que nós até aprendemos no secundário, o cão de No Pavlov, Pavlov. não sei o quê, Uhum. pronto. Portanto, todo este condicionamento, não Porque é? isso era mais fácil de medir, ou seja, também no início começava essa necessidade de evidência, não é? Exatamente, E, exatamente. isso, e essa terapia, sim, essa corrente está muito Correntes, alinhada de eu consigo exatamente. medir, ok, eu faço isto, aquilo acontece. Exatamente, pronto. E que na verdade isto Também é verdade. também é verdade, não é? Ou seja, nós, todos os estudos sobre o comportamento humano, e aqui já começamos a sair da patologia, de facto nós somos seres que nós condicionamos-nos, há este condicionamento, não é? Se nós aprendemos, quer dizer, eu cada vez que vou à Itália penso logo em gelados e pizza, não há hipótese, quer dizer, não é? Vem logo tipo assim que a terra é, onde é que eu vou comer a pizza e o gelado, quer dizer, não é? E isto não me acontece quando a terra é em qualquer país, portanto, nas coisas mais parvas, se tu quiseres, isto acontece. Portanto, Uhum. é como se viesse mostrar, o comportamentalismo nessa fase, vem mostrar outra forma de olharmos para o ser humano, mas não é que seja errada e não é que seja, que entre em conflito, vou-vos mostrar outra forma, não é? Pronto. Depois vem o humanismo com o Rogers, já nos anos 60 do Uhum. século passado, que também vem mostrar outra forma com o Rogers e não só, com Maslow também, enfim, e com o Pearls e com, sei lá, com todo o movimento da contracultura que aconteceu na Califórnia, nos anos 60, que vêm focar-se noutro aspecto. E eu acho que aqui é que vem, quer dizer, aqui não é que os anteriores não tenham sido revolucionários, claro que sim, mas eu acho que o humanismo vem revolucionar a psicoterapia em específico, porque Carl Rogers vem, trazer um paradigma diferente, no sentido que vai olhar para a pessoa e não para o comportamento ou a patologia, não é? Olha para a pessoa e, portanto, é ele que, aliás, É quase ver através, é um ver através, não é? Não, não, não é que nego o comportamento, não é dizer, isso não, a pessoa não fez aquilo, é ver para lá do ver para comportamento. lá, mas ver a especificidade da Uhum. pessoa, não é? Aliás, hoje em dia, a medicina funcional tem como base o humanismo, que é eu vou ver-te para além do clássico. Ou seja, eu vou-te ver, porque cada pessoa tem uma história diferente. Portanto, nós criarmos receitas iguais para toda a gente não funciona, não é? Portanto, esta visão única, que cada um é uma pessoa única e, portanto, eu preciso de olhar para ti, o que é que funciona para ti, o que é bom para ti, o que é que te traumatizou a ti, porque se calhar a mesma experiência vivenciada por outra pessoa pode criar consequências muito diferentes, não é? Então, esta visão
com o que ele traz depois também de influência budista, não é? Da Uhum. aceitação, da aceitação incondicional, da presença, da amorosa e tudo mais. Portanto, vem aqui criar as bases, para uma corrente muito diferente, e é com Rogers que nós começamos a substituir a palavra paciente pela palavra cliente. Porquê? Porque ele quer retirar o fator patologia da psicoterapia. E isto hoje em dia é fundamental, porque se nós vamos para a psiquiatria, estamos a falar de médico, estamos a falar de doença, estamos a falar de patologia, estamos a falar de medicação e, como tal, um psiquiatra falará dos seus pacientes, tal como um cardiologista ou um Uhum. dermatologista, enfim, estamos na área da patologia versus saúde, não é? Na psicoterapia, por si só, este paradigma deixa de fazer sentido. Por isso é que nós falamos muito em cliente, os meus Cliente. clientes, não é? Pronto. Uhum. Porque os meus clientes, não sofrem patologia nenhuma. Portanto, não há classificação. Os meus atuais, porque eu estava a pensar, porque às vezes pode haver, não é? Mas pronto, atualmente acho que não, porque pode haver, mas não é o caso. A meu ver, portanto, isto é uma mudança de paradigma já bastante diferente, estás a ver? E depois daí vêm todas as outras, e vem depois a transpessoal, que vai unir, ou vai integrar a parte espiritual, não é religiosa, mas a parte espiritual. Portanto, há uma visão espiritual, do ser Uhum. humano, que se calhar é isso, é comportamental ou cognitivo ou Cognitivo ou comportamental. comportamental, que veio depois da corrente comportamentalista, sim. Exatamente, não é essa a abordagem, não é? E portanto, nós também precisamos de perceber quem somos para perceber qual é que é a melhor abordagem para nós, Sim, sim, e não e é? não quer dizer que a abordagem em si seja errada, mas lá está, Não, de todo. aquilo que pode ser e mais do que funcionar para uma pessoa, pode ser uma fase da vida da pessoa, Também, eu posso ter uma fase da vida que sou muito cognitivo ou comportamental, uma fase sim, da vida em que se calhar preciso de uma abordagem mais humanista, uma fase da vida em que preciso de uma abordagem mais somática, como é que tu praticas, ou sim. seja, mas mesmo isto é, é flexível. E eu acho também que Sim, acaba às vezes até, porque mesmo na questão somática, há momentos em que tu se calhar estás a usar técnicas da cognitiva ou comportamental, claro, porque também está integrado, não é? Nós não rejeitamos o que a cognitiva ou comportamental traz, só que de o nosso todo. foco é outro, É isso. não é? O nosso foco é outro. Da mesma forma, quando eu, se calhar, tenho uma abordagem, se calhar até mais humanista e cognitiva ou comportamental, quando eu estou a pedir a uma pessoa para se focar na sua respiração, eu já não é Claro, puro cognitivo ou exato. comportamental ou humanista. Exatamente. Por isso é que eu acho que é interessante também irmos fazendo vários cursos e depois fazermos a Sem nossa dúvida. própria sopa, não é? Mas, por exemplo, eu quando comecei enquanto cliente, eu comecei por uma psicoterapia transpessoal. Eu não sabia na altura, nem sequer tinha conhecimento para estar a escolher em base daquilo que achava que era mais, fazia mais sentido, mas a verdade é que para mim naquela fase da minha vida era mesmo importante uma visão mais espiritualizada do ser humano, percebes? Porque para mim aquilo foi importante e continua a ser importante, mas naquela fase, pá, fez-me todo o sentido. Estás a Eu, ver? quando Aliás, comecei, foi existencial. exato, a existencialista, que depois, quando eu Uhum. regressei a Portugal, também disse: pá, o que é que pode haver mais parecido com o que eu fiz em Itália? Vamos ver a existencialista, não é? E de facto foi interessante e foi bom, até eu ter conhecido a somática, porque depois a somática, para mim, lá está, leva-me a lugares onde a fala não vai. E portanto eu já tinha falado tanto, porque todas estas Estou cheio de psicoterapias ouvir. não, mas todas estas psicoterapias, as primeiras, não é, são muito baseadas na fala, são chamadas de terapia pela fala. A Uhum. somática já introduz aqui outro elemento que é o corpo, não é, que não tem nada a ver com dar massagens, que às vezes as pessoas pensam: "Ai, mas depois vá a toque". É isso. Não tem que haver e pá, quando enfim, não é relação humana, portanto, quer dizer, tu quando conheces uma pessoa se calhar não a vais tocar, não é, mas depois dependendo do grau de intimidade e sei lá, há tantas coisas e depois, enfim, isso já nos traria aqui para outras coisas. Ainda ontem, por acaso, brinquei com uma cliente minha, lá está, que foi a um dos laboratórios e que ficou assim um bocadinho desconfortável, porque depois a malta abraçava-se.
E então nós agora temos feito online as sessões e ela na próxima quer vir presencial e eu disse: "Olha, vê lá, que depois levas um Arriscas-te. abracinho, arriscas". Mas pronto, é tranquilo. Mas, Mas eu mesmo isso, eu para mesmo essa chegar questão de lá está, que tu permitires-te esses abraços, também é uma aprendizagem. é uma aprendizagem e tem que ser no momento em que tu te sentes essa abertura. Claro. Não é, eu não abraço toda a gente, há clientes que eu nem sequer beijinhos dou. Não é Uhum. por mim, é porque eu percebo que aquela pessoa não tem essa predisposição e, portanto, um terapeuta é um bocadinho deve ser um bocadinho camaleão também, Claro. não é? Quer perceber, ok, há pessoas que chegam e querem logo um abraço, há outras que chegam e não querem sequer um beijinho, portanto, e é muito importante nós conseguirmos respeitar isto, não é? Portanto, a psicoterapia somática, curiosamente, a sua origem também está na altura de Freud, com Reich, mas pronto, hoje em dia é que é mais conhecida, ou pelo menos mais popularizada. Eu não estava minimamente pronta. Se eu tivesse começado com psicoterapia somática, eu tinha fugido a 7 pés. Por isso é que eu apresento-me como psicoterapeuta somática, mas eu só faço mesmo somática quando eu sinto e Que a o sistema pessoa está o disponível. sistema está disponível para isso. Portanto, às vezes podem passar 3 anos, ou nunca chegar lá, não sei. Sim, mas as pessoas também já vêm, se calhar chegam com essa expectativa e depois cedo percebem que, ok, se calhar eu próprio não estou disponível. E depois vamos trabalhar isso, não é? No sentido de não há mal nenhum. Nós temos um processo, nós para entrarmos para a faculdade temos que passar pela primária, pela preparatória, pela secundária, se calhar erramos no primeiro curso e depois fazemos. Ou seja, isto é uma escola, a vida é uma escola, portanto não temos que acertar à primeira, não tem que correr bem à primeira. E de facto, enfim, fica aqui de coração apertadinho e eu própria também caio nesses lugares que é: "Fogo, pá, ainda não aprendi, ainda não estou a fazer isto bem, ainda não cheguei lá". Mas é tipo: "Mas queremos chegar aonde? É que a vida N- é isto, a vida não é Nunca para chegar". chegaremos a esse Exato, a lá. vida não é para chegar a lado nenhum, a vida é para ir andando, mas é difícil. Eu sei que é difícil Não, esta outro dia postura. também ouvi uma que, lá está, que eu sei que é um bocadinho fatalista, mas é, se o fim é a morte, qual é a tua pressa? Exato. Exato. Eu tive um namorado que me dizia isso, que me dizia: "Rossana, mas estás com pressa para quê? Para morrer? Não estou a perceber". Que eu estava sempre com pressa, estava sempre com o fogo no rabo, era uma coisa: Yeah, yeah, "Mas estás com pressa para quê? Para morrer? Não estou a perceber". yeah. Opa, caramba, enfim, bom. E Hum, então, esse coraçãozinho sossegou da irritação, agora que deitou cá para fora. exatamente, agora que deita cá para fora. Olha, não, mas espero ter esclarecido, ou termos Uhum. esclarecido aqui um pouquinho também o processo psicoterapêutico, que exige dedicação, exige tempo, exige entrega. Não sabemos qual é que vai ser o resultado, mas a ideia é não importa. O que importa é ir caminhando, é ir conectando comigo própria ou connosco próprios, não é? E isto exige mesmo uma confiança no processo brutal. Não é fácil, porque nós recorremos à psicoterapia quando temos um problema para resolver e a psicoterapia não resolve problemas. É que não resolve problemas. Não, pá, quando tu estás perante um divórcio, quando estás perante a morte de alguém, quando estás perante um trabalho que só te causa frustração, não há problemas para resolver na psicoterapia. Ou seja, há outras áreas que resolvem problemas, não é? Uhum. Pá, estou com uma infiltração em casa, vou ter que chamar aqui um técnico para me resolver o problema. Não é ainda as minhas emoções que, O que é que que estás a sentir por ver água a pingar do teto? Exato. Até posso, por acaso, até, mas quer dizer, mas não me vai resolver. É Sim, tipo, a água vai chove, continuar a pingar. exato, chove, vai continuar a pingar. Portanto, isto exige outro tipo de técnico. Não vale a Uhum. pena virem cá os amiguinhos para me dar ou o Um terapeuta. abracinho, olha, olha, o facto de me abraçares faz com que a água, mesmo que pingue, não me importa nada. Exato. Portanto, isso a psicoterapia não vai lá, não resolve esses problemas, não é? Uhum. Não resolve a fome no mundo, não resolve a pobreza, não resolve nada disso.
Portanto, não. Sim, mas se calhar se Outra as pessoas coisa. estivessem mais em contacto com aquilo que se sentem, se calhar havia menos fome no mundo porque era mais distribuído e havia uma consciência global diferente Pois, de o eu e o outro era mais consciente, né? sem Não dúvida. resolvia, mas se calhar influenciava. Não, e aliás, é isso termos consciência dos nossos processos e também é isso, também contar com as coisas que nos doem, se calhar ambientes de trabalho seriam muito melhores, a malta, Uhum, seria mais madura a relacionar-se uns com os outros, enfim, acho que elevaria o nível de qualidade das relações, isso sem dúvida alguma, sem uhum, dúvida alguma. Tornaria tudo mais fácil. Agora, não sem resolve dúvida. problemas de infiltração, ou de pneus furados, ou de sei lá. Género, o pneu está furado. E o que é que isto faz sentir? Mas olha, a mim, por exemplo, é logo fogo, vou ter que pedir ajuda a alguém, não é? Agora quem é que eu peço ajuda? Ah, chamar o reboque não me custa nada, porque eu pago seguro, é para também ter direito a reboque. Mas chamar um amigo, ai, 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 vou ai. incomodar, ai, Pois, é melhor não, pois, yeah, pois sou um fardo e depois o outro vai querer, ou então fica em dívida yeah, para com o outro. Malta, quando é assim, vão para a terapia, que eu acho que faz bem. yeah. Então, olha, acho que já estamos aqui há um grande bocado. Ah pá, foi o primeiro, depois de muito tempo. Pronto, Uhum. estamos de regresso, super felizes. Agradecer também os nossos ouvintes que nos têm escrito ao longo deste tempo a perguntar por nós e, portanto, com muita alegria estamos aqui de volta. E voltámos com vídeo para quem só está a ouvir. Exatamente, e voltamos com vídeo, portanto, também estará no YouTube para quem só está a Uhum. ouvir e para quem está no YouTube, está também nas plataformas de áudio para quem Uhum. quer apenas ouvir. Sim, senhora. Então, olha, beijinhos Beijinhos, e até até à breve. próxima. Até Tchau, tchau. breve.